Olá a todos, o meu nome é Elsa Gomes. Vamos para o terceiro episódio, programa como queiram chamar, deste metro e meio de conversa aqui na CFM. Para quem nos está a ouvir na rádio e também para as pessoas que nos estão a ver nas plataformas digitais. Hoje encontro-me no Museu do Sporting em Leiria com um convidado, aliás, eu é que sou convidada deste museu maravilhoso. Fui convidada pelo Bernardes Diniz para fazermos este metro e meio de conversa. Olá, Diniz. Boa tarde. Olá. Com muito prazer que eu dou esta entrevista, porque é bom as pessoas também conhecerem um bocadinho do Bernardes Diniz e um bocadinho da imensa história do Sporting, que está aqui bem elucidativa neste espaço. Verdade. Eu estou fascinada. Aliás, eu conheci este espaço há cerca de 2 anos. Eu sabia que havia um museu do Sporting em Leiria, mas não tinha a noção da dimensão e não conhecia o Diniz. E a primeira vez que eu estive aqui não foi metro e meio de conversa, foram 3 horas de conversa. E, portanto, isto faz sentido o Diniz ser convidado para o metro e meio de conversa, porque queremos também divulgar às pessoas que nos estão a ver e a ouvir que o Sporting é o único clube do mundo que tem 2 museus oficiais e um encontra-se aqui na cidade de Leiria, na cidade onde eu moro. Como é que isto é possível? Diniz, começando pelo início, onde nasceste, qual é o teu percurso de vida, qual é a tua ligação ao Sporting? Como é que nasce este sonho concretizado? De onde é que isto veio? Ora bem, como eu digo muitas vezes, nada na vida é ao acaso. E tudo isto, e eu já disse isto N vezes, ainda hoje, toda a minha vida, toda a minha conjetura de vida, quer familiar, institucional e todo este espaço museológico que está aqui, parece-me tudo, por ser tão sublime, ainda me parece um sonho lindo e real. Porquê? Porque eu tenho histórias incríveis que nunca mais saíamos daqui se eu fosse relatar todas essas... Eram 50 quilómetros de conversa. Era. Muitas incidências que muita gente não sabe, a maior parte das pessoas. Bem, mas, concretizando, era o seguinte: quando eu andava na escola, já disse isto N vezes em entrevistas, eu era dos piores alunos na escola. Péssimo? Péssimo. Pior não havia. Distraído. Não, graças a Deus. Ainda hoje, se há 2 coisas que eu odeio na vida mesmo, é ler e escrever. Odeio, mas é que odeio mesmo. E então eu andava na escola primária, onde chumbei sempre, todos os anos chumbei, e os pais eram muito mais rigorosos, muito mais disciplinados do que são hoje, e queriam sempre que os seus filhos tivessem um percurso de vida com qualidade. E então, eu como não gostava nada de estudar, o meu pai fechava-me num quarto à chapa para eu estudar. E eu residia por cima da cadeia comarcando Leiria. E nasceste então aqui em Leiria? Eu nasci aqui em Leiria. E criado? Nasci em São Romão. São Romão. Depois, nos primeiros anos, fui viver com os meus pais para o bairro das Almoinhas. E depois, mais tarde, fui viver aqui para a cadeia comarcando Leiria, que ainda existe, onde a cadeia comarcã existia por baixo e a nossa residência era por cima. Lembro-me perfeitamente dessas incidências todas. E então, como eu era um péssimo aluno, porque chumbava sempre, o meu pai fechava-me num quarto à chave para eu estudar. E eu queria fazer tudo no quarto, menos estudar. O que é que acontece? Isto é importante o que eu vou dizer. Isto não tem nada a ver agora com a vertente desportiva. Mas é importante as pessoas saberem. Porque eu tive um contacto direto, durante muitos anos, com presos. Porquê? Porque o meu pai era carcereiro aqui na cadeia comarcã, nossa casa era por cima, e nós tínhamos uma vivência direta com os presos, que só podiam ler jornais desportivos. Não havia mais nada para Não ler. podiam ler mais. Não eram autorizados a ler mais nada. Só podiam ler jornais desportivos. Entre outras incidências que não vale a pena relatar aqui.
E então, na casa onde eu vivia, nós tínhamos um guarda-fato enorme. Eu tenho saudades, da casa tenho saudades, do que vivia lá não tenho, porque eu não tive infância e não tive adolescência. E, por conseguinte, os presos davam tudo o que era da matéria desportiva, jornais, revistas, pósteres, tudo o que era alusivo ao Sporting, eu fui guardando. Até que nada na vida é ao acaso, nada na vida é ao acaso. Nós, quando nascemos, o nosso trajeto de vida está feito, mas isso era outro tema de conversa. E então o que é que acontece? Um dia lembrei-me, porque a vida dá-nos muitos sinais, nós é que andamos todos distraídos. E então lembrei-me de começar a fazer recortes de jornais de tudo aquilo que era o ecletismo do Sporting, que não era à dimensão do que é hoje, logicamente. E uma coisa interessante é como é que uma criança de 12 anos, que a paixão sempre na vertente desportiva foi sempre o futebol, como é que essa criança de 12 anos teve a tendência, graças a Deus e ainda bem, para fazer recortes de tudo aquilo que era o ecletismo do seu clube, do handball, do basquetebol, da natação. E foi aí que surgiu essa paixão pelo Sporting. E foi aí, a paixão já existia. A paixão já existia. Ouvi os relatos todos, e muitas histórias. Bem, e o pai também era do Sporting? Não. Não, mas ele não ligava. Não era não do ligava, Sporting, não ligava. E então o que é que acontece? Eu começava a fazer recortes desses jornais que era colado com água e farinha de trigo, porque não havia cola. E depois tive a sorte de o meu pai nunca sequer sonhar que eu estava fechado num quarto onde ele pensava que eu estava a estudar e estava a colar recortes. E estava a cimentar aquilo que hoje é um museu do Sporting. Logicamente que eu fiz aquilo e apaixonei-me, já adorava estar castigado. Se o meu pai não me castigasse, eu ficava chateado com ele. Porque estava a fazer uma coisa que eu adorava fazer. E tanto assim é que ainda hoje, sem estar castigado, eu levanto-me todos os dias às 4 da manhã, todos os dias, independentemente da hora que me deito, para depois tomar o meu duche, já estar em casa a trabalhar para o Sporting, a fazer coisas que não posso fazer aqui, porque aqui no museu eu tenho uma vida muito preenchida. E então, eu comecei a fazer aquilo, logicamente, para chegarmos até aqui, houve muitas incidências, muitas histórias com muita emoção. Mas o que é certo, para resumir, chegámos aqui, farto-me de chorar aqui, é evidente, porque uma pessoa que tem 79 anos e a minha vida é sempre vivida com emoção e com paixão, nós nunca sabemos qual é o último passo que damos aqui, tanto que eu, quando me vou embora aqui todos os dias do museu, digo sempre para o meu íntimo, até amanhã ou até sempre. E então, não há aqui nenhum objeto, estão aqui milhares de objetos, não há um objeto que eu não tenha tocado. Eu é que faço limpeza de tudo isto porque eu quero, porque eu gosto de fazer limpeza, gosto de ter as coisas coordenadas à minha maneira, porque eu tenho aqui uma equipa fantástica que é o César e a Sara. Aqui não há chefes, aqui há uma equipa, há uma estrutura de amizade que se respeitam, que se consideram e dá mais qualidade humana ao património, à nossa vivência, que é uma coisa que eu preservo e cultivo muito. De maneira que este museu também, adiantando, é dos mais visitados do Distrito de Leiria. O ano passado tivemos 19.500 pessoas, muitos estrangeiros. Um número impressionante. E as pessoas ficam completamente estagnadas com este espaço e com a cultura, com a história que o Sporting, aqui está. Que o Sporting tem. Aliás, deixa-me dizer uma curiosidade. Nós decidimos fazer este episódio, este terceiro episódio do 1,5 metro de conversa, quando eu pensei no Dinis como convidado, ficou logo decidido que tinha que ser aqui no museu. Porque, de facto, é um impacto muito grande, independentemente da colour clubística que as pessoas possam ter, o trabalho e a dedicação que aqui está. O Rui Pereira, que está hoje aqui, obrigada Rui, o Rui está aqui a ajudar a fazer a parte audiovisual, portanto, para este 1,5 metro de conversa,
e entretanto é assoberbado com tudo a acontecer. Nós, assim que entramos, temos um primeiro piso cheio de histórias, cheio de atletas, de modalidades, e estamos agora no piso de baixo, que foi recentemente remodelado, e o Dinis Bernardes esteve a mostrar ao Rui as colagens. Eu, por acaso, achava interessante que nós, entretanto, mostrássemos o início daquilo que foi o que está aqui da história do Sporting. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante. Como é que o museu foi conhecido? Porque depois eu fui para a tropa, que é um tema que eu não gosto de falar. A parte de tropa dispenso-a completamente, como dispenso tudo o que está para trás, em termos de estudos, tropa, essa vivência dispenso-a completamente. Portanto, até lá, primeiro os recortes e depois como é que surge? Mas depois há aqui uma coisa interessante. É que, depois de vida tropa, eu estive na Guiné também 24 meses, na tropa, na Guiné, e depois quando eu vim da tropa, casei, só namorei 6 meses, o amor é lindo. O amor é lindo. E, portanto, eu depois de casar, fiz um museu de uma maneira académica, numa garagem que eu tinha quando vivia em... Mas como é que surgiu? A mim o que me intriga, Dinis, tiveste aquela ideia de vou fazer o museu ou o que é que te motivou? O que é que... Não, aquilo foi uma maneira... Era isso que eu ia contar. Okay. É que aquilo foi uma maneira académica. Porque... Começaste a colecionar coisas do Sporting. Completamente. Eu comecei a fazer aquilo de uma maneira académica para mim, sem perspectivar coisa alguma. Nada. Pronto. Só que, lá está, as coisas acontecem porque têm que acontecer. Eu tinha um museu numa garagem, onde ainda gastei algum dinheiro, porque aquilo era um espaço limitado para 2 carros, e tinha aquilo decorado com muita paixão, com muito amor. E o que é que fazias? Compravas coisas? Eu mandava fazer os quadros, estão aqui 5.000 e tal quadros. Então mandavas fazer quadros com as Eu mandava fazer quadros de todas as modalidades, continuava com recortes de jornais, uma série de coisas. E depois aconteceu um caso interessante. Um dia o Sporting, em 1977, vem disputar os campeonatos nacionais de boxe a Leiria. Eu já estava casado, eu tinha aí 30 e tal anos para aí. E lembrei-me, de uma maneira académica, de ir ao Hotel Lis, que já acabou, convidar a equipa de boxe do Sporting a ir visitar aquele espaço que eu chamava Museu do Sporting, que na altura nenhum clube tinha museu, era tudo sala de troféus, nem se falava em museus. E eu fui ter ao Hotel Lis, fui à recepção, veio o meu amigo Vítor Cândido, que é o padrinho aqui do museu, que estava ligado ao Sporting em várias áreas, eu não o conhecia nem ele a mim, e foi interessante isto. E ele, quando desce, ele perguntou-me, então, meu caro amigo, o que é que se passa? E eu disse, olha, eu gostava que a equipa de boxe fosse à minha casa visitar um museu do Sporting. Ele ficou perplexo, a olhar para mim e disse, Museu do Sporting em Leiria? Sim. Então onde é que isso fica? Em Sarromão. Então e quanto tempo é que se demora daqui a lá? E eu disse, 10 minutos, na caminhoneta, 10 minutos. Então eu vou falar com o treinador, que era o Ricardo Ferraz, que foi o melhor treinador até hoje de boxe em Portugal, uma pessoa excepcional, que eu tive o privilégio de conhecer. E ele disse, sim senhora, então vamos lá. Bem, quem ficou estagnado, perplexo, fui eu, porque eu nunca imaginava, na minha vida, que num espaço tão limitado, aquilo tivesse para eles um impacto estrondoso que teve. Eu nem queria acreditar naquilo que eu estava a ouvir e a ver. O que é que acontece? O impacto foi de tal maneira que chegaram ao diretor do Jornal de Sporting, faleceu recentemente o meu querido amigo, Dr. Chara Brasil, incutiram nele um entusiasmo daquilo que tinham observado, e o Jornal do Sporting, logo na semana seguinte, faz uma notícia. Vem a Leiria fazer uma reportagem de 2 páginas centrais com este título: Autêntico hino de louvor à grandeza perene do campeão do desporto português. Autêntico hino de louvor à grandeza perene do campeão do desporto português. É lindo. Eu, quando li aquilo, disse assim, mas isto está tudo maluco. Isto não está a acontecer. Epá, não, é que aquilo foi demasiado sublime, aquilo foi uma coisa transcendente. Pronto, depois a partir daí,
O museu começou a ser conhecido, o jornal de Sporting todas as semanas trazia, vai ou passa por Leiria, visita o Museu do Sporting em São Romão, Rua das Flores, São Romão, Leiria. E tu sempre a colecionar as coisas, sempre, a comprar coisas? Sempre, nunca parei. Porque para mim há uma coisa aqui que é muito importante. É que para mim, eu tenho respeito à instituição Sporting Clube de Portugal. Não é Sporting Clube de Futebol. O Sporting Clube de Futebol, eu não me revejo no Sporting Clube de Futebol. Eu revejo-me naquilo que é o Sporting Clube de Portugal, no seu ecletismo, como instituição, na riqueza desportiva. Na riqueza do seu ecletismo. Por isso é que o Sporting é o clube no mundo, neste momento, com mais modalidades, 54, e é o terceiro clube na Europa com mais títulos europeus, que são 42. Eu não sabia isto, convém saber estas coisas, são 42. É geral. E, portanto, está aqui tudo devidamente implementado. Depois, pronto, depois, o Sousa Sintra foi para presidente do Sporting, e o Sousa Sintra é uma história incrível, porque o Sousa Sintra, quando me conheceu e viu o museu em minha casa, começou-me a incentivar para eu ir trabalhar, ser responsável do Museu do Sporting em Lisboa. E tu aceitaste na altura? E eu recusei completamente. Eram 200 contos por mês. E tu disseste, não quero nada disso. Sabem uma coisa? Eu não tenho nada contra quem é ambicioso. Eu nunca fui ambicioso na minha vida. Eu gosto... Por isso é que os meus colegas, quando eu trabalhava no escritório, diziam-me: ó Dinis, tu és uma pessoa que te contentas com pouco. Pois é, porque para mim ter saúde já é muito. Eu gosto de partilhar uma lágrima, uma gargalhada, as coisas... Um abraço completamente. Tão bom. Já nos abraçámos. Isso é que me toca profundamente. E há coisas que eu já vivi na minha vida. A vida vale pelos sentimentos. Vocês já repararam nisto? Quando nós morremos, a única coisa que nos põe no caixão o que é? Flores. Verdade. Flores o que é? É paz, é perfume, é encanto e vem da terra. E se alguém merece o nosso corpo, é a terra. Olha, eu posso contar um episódio? Claro que sim. Então eu vou contar. Estamos cá para ouvir. São muitas coisas, isto é muito informal, por isso é que a gente está a saltear o tema. Nós estamos assim a fazer uma mescla de... Mas é assim, tem que ser. Olha, então vou dizer uma coisa. É assim, tem que ser. Aqui há uns 5 anos ou 6, ou 7, eu fui entrevistado. Esta é das histórias mais cintilantes da minha vida, que mais me emocionou até hoje. Entre outras. Mas esta marcou-me bastante. Porque foi receber num momento e dar noutro. E então o que é que acontece? Eu fui a esse programa, também informal, chamava-se Senadores, onde o canal de Sporting convidava determinadas figuras do clube para essas entrevistas informal durante 1 hora. E então a entrevista decorreu informal, como está aqui, que é assim que eu gosto, e em determinada altura houve 2 coisas que teve um impacto muito grande nessa entrevista. A primeira foi quando eu disse que jamais o meu corpo será cremado. Eu não fiz mal a ninguém para cremar o meu corpo. E se alguém merece o meu corpo, é a terra. Porque a terra é que nos dá tudo. Nós é que subestimamos isso. Eu não subestimo. Portanto, eu quando morrer, eu vou prestar a minha homenagem à terra. Mas a outra situação foi que, quando eu disse e digo, se alguém me quiser homenagear, dê-me um ramo de flores, que eu fico feliz. Porquê? A flor tem perfume, tem encanto, tem fascínio e vem da terra. E não tem nada de material. O que é que acontece? No dia seguinte a essa entrevista, eu estava aqui no museu, aparece-me aqui uma senhora às 9h20 da manhã, com um lindo ramo de flores, que eu nem pensava que era para mim, sinceramente, porque eu nem conhecia a pessoa. E ela chega ao pé de mim e diz-me assim: olha, Sr. Dinis, eu vi a sua entrevista ontem, emocionei-me bastante, adorei a entrevista, eu também gosto de flores, venho aqui trazer estas flores e tenho que me ir já embora, porque eu tenho que ir trabalhar. Eu fiquei perplexo a olhar para a senhora e fartei-me de chorar. Fiquei de tal maneira emocionado que agarrei no ramo de flores e fui com a senhora acompanhá-la até ao carro. Mas a chorar, e quando eu venho a entrar,
ia uma freira a passar e diz-me: que lindo ramo de flores. Olhei para a freira e disse-lhe: gosta? Gosto, é muito bonito. Então olhei para si. A freira ficou muito corada, também assim um bocado indignada, e diz-me assim: sabe uma coisa? Nunca ninguém me deu uma flor e hoje recebo um ramo de flores. Percebe, sim, senhor? É para si. E depois entrei, sentei-me no sofá e fartei-me de chorar. Fartei-me de chorar. Foi um momento bonito. Foi. Este momento a mim marcou-me profundamente, porque são coisas, as incidências da vida. A vida vale por isto. Diniz, no fundo, quando nós damos, depois também recebemos, não é? Completamente. Nós damos e depois recebemos. Mas foi aqui recebemos multiplicado, isto foi um conjunto de coisas. Mas já reparaste aqui nesta situação? É que num determinado momento eu recebo o fascínio, o encanto da flor. E depois, no outro momento, eu estou a dar essa flor a outra pessoa que nunca recebeu uma flor. É fantástico isto. Verdade. Pronto. Mas voltando depois ao Sporting. Depois o Sr. Jacinto queria que eu fosse para o Museu para Lisboa. Incentivou-me, quase que me obrigou a ir para lá, no bom sentido. Mas isto é podia prolongar mais a história, mas não quero ser fastidioso. Mas nessa altura, só que é uma questão para nós nos situarmos na linha do tempo. Em que ano é que passaste do Museu Académico? Museu Académico para aqui? Em 91 passámos para os Capuchos. Então, até 1991, portanto... Estava em minha casa. Em tua casa. E depois de 91 fomos para os Capuchos e depois, a partir de início de 92, passámos aqui para esta rua, mais à frente, que o museu estava inserido no núcleo. Do Sporting. Mas depois, por várias incidências, e a Idalina não está cá, e eu lembro muitas vezes dela, porque também foi uma peça fundamental aqui, por uma razão. É que na minha comunicação que eu tinha com ela, que ela trabalhava no núcleo, eu dizia: olha, sabes uma coisa? Eu vou-me desligar tudo isto, vou doar este património ao Sporting, porque eu não gosto de anarquia. Uma coisa é nós gostarmos de brincar, todas essas incidências. Outra coisa é quando a gente sente que está num ambiente que já não nos agrada. E ela disse uma frase que transformou tudo. Uma pequena frase. Diniz, conheces tantas pessoas no Sporting, porque é que não falas com essas pessoas só para se arranjar um espaço para o museu? Já viste, vem aqui tanta gente, é uma pena. E aquilo bateu-te profundamente. O que é que acontece? O que aconteceu comigo, acontece contigo, acontece com todos. Ou seja, nós podemos estar em casa a olhar para a televisão, nós podemos estar a passar a ferro, nós podemos estar a aspirar, mas a nossa mente leva-nos onde nós quisermos. E foi o que aconteceu. Eu chego a casa, acabei de jantar, estava a olhar para a televisão, mas há aquele clique que ela me deu. Diniz, conheces tantas pessoas no Sporting, porquê é que não falas com essas pessoas só para se arranjar um espaço? E eu, como não deixo para amanhã o que posso fazer hoje... Foi logo. Imediatamente, no dia seguinte. Falei com a doutora Cristina Abade, com o Mário Casquilho, com o engenheiro Aguiar de Matos, disseram para arranjar o espaço. Arranjámos este espaço. Que é este espaço que nós nos encontramos aqui. Nós estamos aqui. O Sporting não gastou um cêntimo aqui, porque lá em cima, num quadro, está o nome. Todas essas pessoas, são umas dezenas largas, que ajudaram. Que pagaram as despesas todas aqui. Hoje, o Sporting paga a renda deste espaço, que são 1000 euros por mês, paga a 2 colaboradores que temos aqui, neste caso que é a César e a Sara, e paga a água e a luz. Mas a manutenção de tudo isto é de minha inteira e exclusiva responsabilidade. Tanto assim que nós fizemos agora aqui, recentemente, obras, gastámos aqui 112 mil euros, que eu sou o responsável, e ainda falta pagar 44 mil, ok? Logicamente que tenho 32 amigos do museu, que são pessoas que anualmente dão 300 euros por ano para aqui e que ajudam de maneira substancial para poder fazer face às despesas que vão temos aqui no dia-a-dia. Diniz, este museu, cada bocadinho deste museu tem uma história. Nós quando entramos, nós estivemos a ver onde é que iríamos
estar de uma forma descontraída a conversar e a conhecer um pouco da tua história, e parámos aqui nesta sala, que é uma sala dedicada ao Cristiano Ronaldo, que tem uma série de fotos do Cristiano Ronaldo, as bolas de ouro. Réplicas, 5 réplicas das bolas de ouro. Não são as verdadeiras, não venham cá agora pensar. Não, são réplicas, são réplicas. São as réplicas e, portanto, este museu tem um pouco da história também de pessoas que foram emblemáticas. Aqui, por acaso, estamos no futebol, mas temos uma secção do hóquei, temos uma secção Todas as modalidades do Sporting, todas estão aqui representadas, devidamente expressas em várias áreas, na parte da documentação e na parte de quadros. Logicamente que há modalidades, por esta ou aquela razão, não têm a mesma visibilidade que outras. Por isso a comunicação social, vou-me referir aqui a 3 ou 4, o xadrez, o bilhar, o boxe, são modalidades que não têm muita expressão em termos de comunicação social. Mas dentro daquilo tudo que a comunicação social publica sobre essas mesmas modalidades, nós temos tudo aqui documentado. O que é que tu achas que em Portugal, e puxando o tema das modalidades, e que no fundo falaste de uma modalidade que é o boxe, se não fosse aquela equipa de boxe a vir cá a Leiria no ano de 1977, virem jogar aqui a Leiria, nós não estávamos aqui. Não estávamos. Portanto, não tinha surgido esta ideia. Eu ao boxe, giro isso. É muito curioso. Eu ao boxe faço uma vénia muito grande, porque foi pelas essas incidências todas, deles virem aqui, e o Sporting foi campeão nesse ano, os campeonatos nacionais de boxe foi aqui em Leiria, o Sporting foi campeão, mas se não fosse essa modalidade, que ninguém dá relevo, mas foi graças a ela que estamos aqui. O que é que tu gostavas, e pegando nesse ponto então, o que é que tu achas que falta em termos de cultura desportiva no país? Porque, efetivamente, o futebol que move tudo. É que move, depois temos algumas modalidades, o hóquei talvez tenha algum impacto, o hóquei, o futsal, o futsal e o basquete, e depois... Não, mas isto é assim. Há uma coisa que é importante. Isto tem que ser cimentado numa base. Logicamente que as pessoas que nasceram numa determinada geração, eu sou de 45, o futebol é que estava sempre em todos os canais de televisão. E antigamente, quando dava um jogo de futebol na televisão, parava tudo. Aliás, tínhamos Fátima, Fado e futebol. Eram as três coisas. Ora bem, agora o que é que acontece? Agora há mais informação, há mais canais de desporto, e havendo mais canais de desporto, logicamente que esses canais dão de uma maneira mais abrangente às modalidades. A outras modalidades que não têm tanto relevo. Normalmente o futsal, o basquetebol, o handball, o hóquei em patins, etc. O atletismo, etc. Mas mesmo assim, acho que esses canais desportivos, a comunicação social devia cuidar um bocadinho mais dessas modalidades, onde têm também campeões, alguns com títulos europeus e mundiais, que ninguém conhece. Que ninguém sabe. E uma coisa, não sei, penso que concordarás comigo, o que acontece noutras modalidades é quando depois alguém vai aos Jogos Olímpicos de um clube, sendo do Sporting ou de outro clube, de repente são recebidos como heróis nacionais, mas nós não ouvimos, não sabemos a história deles, não sabemos o que eles trabalharam, muitas vezes nos clubes da terra com um sacrifício de pais e de amigos que ajudam. Por isso a minha pergunta é, o que é preciso fazer, e tu que tens uma experiência grande, estás tão ligado a todas estas modalidades, o que é que achas que é preciso fazer socialmente, não só a comunicação social, obviamente dar mais relevo, mas estruturalmente, o que é preciso fazer? Olha, vamos às escolas, vamos... É aquilo, sim, esse ponto é fulcral das escolas, é fulcral. Aliás, nas escolas já se incentiva muitas crianças a praticar outras modalidades, que antigamente era impensável. E agora esse ponto foi bem, é pertinente. E depois, nós, por exemplo, aqui no museu,
e eu estou a falar do Sporting, podia falar de outro clube qualquer. Aqui neste museu, incentivar os mais jovens a valorizar as outras modalidades, maiormente aquelas que se vê mais nas televisões, que é o basquetebol, o handball, o hóquei em patins, o atletismo, etc, etc. Para que não estão presos sempre, passa a expressão, ao futebol. E eu, como eu disse há bocado, eu tenho um orgulho imenso que o Sporting seja o clube mais eclético do mundo e, por isso mesmo, sendo também um clube eclético, ter mais de 30 mil troféus e objetos na sua história. Só que há uma coisa também que eu digo, e eu já disse isto a várias direções do Sporting, e por isso é que eu me desgasto, entre aspas, no bom sentido, a preservar e a lutar diariamente pela cultura do clube. Porquê? Porque todas as direções do Sporting, até hoje, esta não está inserida neste contexto, porque ainda está em exercício, mas todas as direções do Sporting, até hoje, têm subestimado, penalizado a história do clube. E isso, para mim, é que me revolta, é que me entristece, porque temos uma história fabulosa, onde temos um museu em Lisboa com 1000 metros quadrados, que é ridículo e que é absurdo. Qual é a área deste Aqui museu? temos à volta de 700 metros quadrados. Pronto. E nós aqui, com todas as limitações, procuramos diariamente dignificar, projetar a história do Sporting, que tem que ser respeitada e nunca menosprezada como tem sido. E por isso é que eu procuro... És uma pessoa que não desiste. Não desistir nunca. Para as pessoas que nos estão a ouvir na rádio e para quem nos está a ver também, mas sobretudo aquelas pessoas que só nos vão ouvir em FM, vocês não têm ideia da energia que o Dinis tem. O Dinis tem uma energia fantástica. E isso fascina-me, e perceber que tu és uma pessoa que não desiste e que, olha, eu vou que quer levar as coisas para a frente. Eu vou-te dizer uma coisa. Esta é que é a verdade. Olha, isto é que é verdade. Isto para quem nos ouve e para quem nos estiver a ouvir, é bom as pessoas interiorizarem o seguinte. Às vezes há pessoas que passam por determinadas dificuldades e nós, de alguma maneira, procuramos incutir nessas pessoas uma força anímica que não têm. E normalmente essa pessoa diz assim, o Dinis disse isto porque não passou por isto ou não passou por aquilo. Então eu quero dizer o seguinte, sem problemas nenhums. Eu não tive infância. Eu não tive adolescência. No dia do meu casamento, o meu pai pediu-me o ordenado do mês. Eu sei o que é sofrer. E por isso é que tudo aquilo que é prazer eu valorizo. E eu digo isto muitas vezes e não me canto, e cada um interprete como quiser. Na vida existe céu. E o céu é na nossa residência, por muito modesta que seja, e a minha é, mas temos de ter 4 coisas essenciais. Primeiro, ter saúde. É a base de tudo. Nós com saúde, e eu falo para mim, faço o que quero e o que não quero. E eu quero fazer tudo. E faço. Pronto. Depois ter um teto. Depois olhar para a mesa e ver comida e bebida. E depois ter uma cama sem bichos para descansar, para dormir. E eu digo isto porque eu passei fome, porque eu passei sede, porque dormi com camas com bichos. E, portanto, se alguém sabe o que é sofrer... O que é adversidade. Essencialmente, na parte anímica, porque, graças a Deus, em termos de saúde, nunca tive doente, mas vai chegar esse momento, não é? Vai chegar esse momento. Portanto, animicamente, porque o que é mais importante no nosso corpo é a parte mental. Essa é que gera tudo o resto. A pessoa pode ter o físico que tiver, alto, gordo, magro, se animicamente a pessoa não for consistente, a pessoa não tem capacidade para lutar. E depois, muita gente é masoquista. Eu já fui sozinho. Eu sempre ultrapassei tudo na minha vida, todos os obstáculos, sozinho, a contar comigo, sempre comigo. Caíste, levanta-te. Chora, ergue-te. O leão, quando cai, levanta-se. Eu sou o leão, cai e levanta-me. Agora,
Às vezes também tenho a parte em que estou um bocadinho mais desmotivado. Mais fragilizado, claro. Mas depois, graças a Deus, e não sei até quando, eu tenho essa capacidade anímica para continuar diariamente a lutar. A minha luta todos os dias. A lutar. Olha, vou-te dizer uma coisa. Isto é por ser informal. É isto que eu quero. Ora bem. Já vamos com 1 metro de conversa, já nos falta meia. Pronto. Eu um dia, olha, só para contar isto. Isto parece absurdo o que eu vou dizer, mas não é. Cada um... sabes que eu não me preocupo nada com aquilo que as pessoas possam pensar ou não de mim. Eu acho que também não. Pronto. Não me preocupa nada com isso. E por isso, nós temos um objeto em casa, não fala, mas não mente. É o espelho. E o espelho é desprezado por nós. Porque a gente penteia-se, faz a barba, as senhoras maquilham e pronto. Mas o espelho é muito mais importante que isso. Sabes porquê? Porque quando a gente olha para o espelho diz o que vai na nossa alma. Eu já chorei muitas vezes sozinho diante do espelho e já me ri muitas vezes sozinho. E uma vez aconteceu-me isto. Eu moro ao pé da prisão-escola, fui ao pé do McDonald's às 6 da manhã comprar os jornais. E estava a trovejar, isto foi há 2 anos. Isto a propósito do que é espírito de sacrifício e de luta e persistência. E estava a trovejar e a relampatejar. Mas não estava a chover. E eu disse, seja o que Deus quiser. Porque eu não tenho carta de condução, porque as pessoas inteligentes não conduzem. E então... Eu adorei esta parte das pessoas inteligentes. Então, nós vamos ter que esmiuçar isso. E então o que é que acontece? Eu vou até lá abaixo ao McDonald's, veio uma chuvada, o chapéu... Foi-se. Cheguei lá abaixo todo encharcado. Ora bem, comprei os jornais, estava um sujeito a pôr gasóleo numa carrinha e eu disse-lhe a ele, olha, por acaso o meu amigo não vai ali para o lado da escola comercial. Não, olha, já estou atrasado, já devia de estar em Pombal e estou atrasado. Não há problema nenhum, meu amigo. Já estava todo ensepado, venho pela Nossa Senhora de Fátima, a chover torrencialmente, sempre a chorar. Sempre a chorar. Aproveitaste a chuva também para lavar. Vou pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, cheguei ao fim, viro à esquerda, Avenida Marquês de Pombal. Chego ao Aerossol, Estrada da Marinha Grande, até chegar aqui ao museu. Sempre a chorar. A única coisa que me acompanhou foi as lágrimas. Quando entrei no museu, fui ter à casa de banho, olhei para o espelho e disse-lhe assim, ó espelho, o que é que eu sou? Um palhaço? Um farrapo humano? O que é que eu sou? E o espelho deu-me um palavrão, vai fazer o que tens que fazer. E o que é que eu fiz? Descasquei-me todo, tenho ali um secador, durante 40 minutos estive a secar a roupa toda. E depois fui fazer o que ele disse para fazer, aspirar o chão e lavar o chão. E pronto. Portanto, a força anímica é importantíssima. Se eu fosse copo de leite, não é? Porque há pessoas que têm corpo, não têm alma. Verdade. E eu, graças a Deus, ainda tenho corpo e ainda tenho alma. E quando eu cair, então é de vez. Agora, enquanto eu não cair, esta energia, nem eu permito a mim próprio, porque o mal das pessoas é por uma coisa qualquer, desanimam logo. Logo. Os problemas, quando aparecem, é para ser resolvidos. Os problemas, quando aparecem, seja eles em contexto for, é para ser resolvidos. E eu não falo ao acaso, porque eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é sofrer. Agora não vou ser masoquista. Tenham paciência, masoquista é que eu não vou ser. Exato. E sabes qual foi a frase que me fez crescer na vida? Já disse isto a muita gente, eu vou dizer para todos, aqueles que não queiram ser masoquistas. Eu estava na Guiné, e eu não gosto de falar da tropa, odeio. Mas esta frase para mim foi top. 2 indivíduos estavam a discutir, e um diz para o outro, eu na tua boca sou tudo aquilo que tu quiseres que eu seja. Captei essa frase. E é verdade. Ficou para a vida. Nós, na boca dos outros, somos tudo aquilo que eles quiserem que a gente seja. Mas, quem é que nos pode magoar? Quem está no coração. Quem não estiver no nosso coração, nunca nos magoa. Nunca! Portanto, pensem lá... A não ser que a pessoa queira ser masoquista. Pensem lá eles o que quiserem. O que quiserem, não tem que preocupar. Nós temos que preocupar é connosco. Eu, alguma vez, na minha vida, com 79 anos, me preocupei se aquele tem carro e eu não tenho, se aquele tem um palácio e eu tenho uma casita, se o outro tem. Cada um tem o que tem. E essas pessoas são mais felizes. Às vezes não são. Pois não. Às vezes não são. Portanto, nós temos que... Cada pessoa é um mundo. E cada pessoa tem que se preocupar com o seu mundo. Ok? E quero dizer outra coisa.
Nem precisas de fazer perguntas, estás a ver? Eu já sabia para o que vinha. Eu já sabia para o que vinha, Rui Pereira. Eu já sabia que isto ia acontecer. Portanto, quando nós estávamos lá fora a falar, e o Dinis disse assim, tu nem te preparaste para esta entrevista, e eu disse, Dinis, eu sei que tu vais falar aquilo que tu quiseres, com a paixão que tu tens, porque este homem é um apaixonado pela vida, é uma pessoa que sente as coisas e é, no fundo, uma inspiração. Porque se não fosse uma inspiração e se não tivesse essa garra, não tinhas construído isto que está aqui, que é uma obra. E é uma obra que vai ficar para sempre. Esta é que é a verdade, Dinis. Esta é que é a verdade. Olha, e depois quero-te dizer uma coisa. Ainda hoje, toda a minha vida, eu já disse isso e volto a repetir, toda a minha conjetura humana, hoje me parece um sonho lindo e real. Por tantas incidências que eu já vivi, o Sporting, eu digo uma coisa, o Sporting para mim nunca se define. O Sporting sente-se, nunca se define. O Sporting sente-se, vive-se, é uma constante no dia-a-dia. E eu, nessa vivência humilde, nestes anos todos de Sporting, eu conheci pessoas excepcionais, de todos os quadrantes, de todas as áreas, onde sempre respeito a toda a gente e toda a gente me respeita. Por isso, é que quando as pessoas às vezes me perguntam, Dinis, qual foi o melhor presidente para ti? Para mim, os 3 melhores presidentes ficam para mim. Não os digo publicamente. Eu tenho uma curiosidade, eu não é os presidentes, eu gostava de saber qual foi o atleta que conheceste pessoalmente que mais te fascinou como pessoa. Aquele atleta que te ficou no coração. Epá, isso olha, a pergunta é pertinente, mas é muito difícil. É difícil. Mas olha, posso contar uma história. Posso contar uma história que eu agora consigo às vezes controlar as emoções. Mas estás a ver, tenho que resumir a história para não ser fastidioso. É porque nós já vamos com quanto tempo, Rui? 42 minutos. Isto faltam quanto? Faltam uns minutos para pronto, terminar. Pronto, vamos fazer esta história. Vamos contar esta. Mas eu venho cá outra vez. Mas é que esta marcou-me de uma maneira muito substancial. O atleta. Sim, eu vou falar. E não era um atleta qualquer. Chamava-se José Travassos, que foi o primeiro futebolista português a jogar numa seleção da Europa, em 15 de agosto de 55, quando a seleção da Europa ganhou a da Inglaterra 4-1. E o senhor José Travassos fazia parte daquela equipa do Sporting dos violinos, que em 8 anos ganharam 7 campeonatos, e eu fui tendo uma ligação com ele. E então, um dia, eu disse-lhe a ele, ao Sr. José Travassos, eu gostava de ter um objeto seu no museu. Isto em 1970 e tais. E diz-me ele assim, então, olha, qualquer dia combinamos e vamos à minha casa. E assim foi. Um dia vou a Alvalade, não havia telemóveis, telefonei-lhe, ou encontrei em Alvalade, e ele disse, pronto, Dinis, quando vier cá, tem aqui a minha direção, e vai lá à minha casa e escolhe o que quiser. Só que eu não esperava, aquilo, fartei-me de chorar, aquilo foi muito delicado para mim, aquela situação foi muito delicada. Porquê? Porque eu conhecia a esposa dele, era uma senhora afável, simpática, cheia de energia. E se eu soubesse que ia encontrar aquele cenário, eu não tinha ido, mas não sabia. E então toquei à campainha, o José Travassos vem, abriu a porta, tinha um corredor enorme, e vejo a esposa dele de costas numa cadeira de rodas. E o senhor José Travassos vinha a chorar. E eu já não queria entrar. E eu disse, Sr. José Travassos, eu não vou entrar. Não, Dinis, entra, faz questão que entre. E então levou-me para uma sala dele, onde ele tinha tudo aquilo que era da vertente desportiva dele. Camisolas, troféus, coisas que ele ganhou. E ele disse-me assim, Dinis, deixe ficar aqui, esteja à vontade e escolha o que quiser. E eu, tudo bem, mas senti-me mal, senti-me desconfortável. Passados uns minutos ele foi ter comigo e diz-me assim, olha, Dinis, leve o que você quiser. Assim, direto? Tal e qual. Dinis, leve o que você quiser. Aquilo foi um impacto brutal para mim. É evidente, eu hoje tinha trazido tudo. Tinha trazido tudo. E o que é que trouxeste na altura? Eu tinha trazido tudo. Porque estavam lá peças que agora não sei onde é que elas andam. Tinha trazido tudo. Mas por uma questão de educação, eu disse, não, Sr. José Travassos, não.
eu só quero levar um objeto. E então trouxe um objeto espetacular que está lá em cima, que é um quadro a óleo, feito com a figura dele. Não sei quanto é que aquilo... Não me interessa a parte monetária, mas deve custar muito dinheiro, porque foi mesmo pintado por um pintor, não é a fotografia, não é nada. E ele viu que eu gostava de olhar para o quadro. Quer levar este quadro? Se José Travassos der, eu levo. Então levo o quadro. E trouxe o quadro. Mandei fazer uma moldura nova, que aquela estava um bocado deteriorada. E essa situação, isto contado assim, parece que não é nada de especial. Não tem relevo, mas teve. Agora, quando nós estamos a viver a situação, a senhora na cadeira de rodas, ele a abrir a porta a chorar, eu ir para uma sala onde me apetecia trazer tudo, e depois acabei por trazer nada, quase, digamos assim, foi desconfortável. E o José Travassos, para mim, além de ter sido um futebolista excepcional, com uma carreira brutal, era um ser humano também top. Emocionou-te essa situação? Top. Foi muito complicado para mim, fartei-me de chorar, tenho sempre isto presente. Uma vez vieram aqui, um canal de televisão, fazer uma reportagem e eu contei esta história, mas ainda estava fresca, fartei-me de chorar. Pronto, Dinis, mas hoje não é para chorar, a não ser de alegria. Não. A não ser de alegria. Não. Nós estamos a chegar à parte final. Eu sabia que isto ia acontecer. O Dinis avisou-me, olha, atenção, hoje temos coisas para fazer, jogo ao Sporting, estamos a gravar no dia que joga ao Sporting, mas eu sabia que isto ia acontecer. Quero agradecer ao Rui Pereira, que está hoje aqui a dar apoio e que ficou completamente assoberbado. Ele não se vai esquecer nunca mais ter vindo aqui ao Museu do Sporting. Dinis... Desculpa interromper, porque as pessoas também não têm a percepção do património que está aqui. É verdade. As pessoas não têm a noção do património que está aqui. E depois é quando as pessoas entram aqui. Uma vez entrou aqui uma senhora, quando desceu ali as escadas, ou contemplou isto tudo, disse: isto até dá para sonhar. Verdade. Nunca mais esqueci essa frase. Mas é verdade, é um impacto enorme. E depois, estás a ver, são tantas histórias. Um senhor que era dali de Santarém, fui ter com ele para fazer a visita guiada, porque nós fazemos as visitas guiadas, e eu, quando cheguei ao senhor, assim que ele entrou, com aquele impacto logo lá em cima, começou logo a chorar. E ele, quando disse que vou-lhe fazer a visita, ele responde-me assim: por favor, deixe-me respirar Sporting. Não falei mais com o homem, não vi, só sei, de vez em quando, eu percorria à distância. Por favor, deixe-me respirar Sporting. Foi tal e qual assim, tal e qual com esta pausa. Por favor, deixe-me respirar Sporting. Dinis, muito obrigada. Ficamos com esta frase. Podia ser em qualquer sítio, mas é em Leiria. Convido-vos, independentemente do clube que toda a gente aqui é bem recebida. Qualquer clube que sejam, serão e são bem recebidos pelo Dinis. Dinis, isto é um trabalho de uma vida, um trabalho de paixão. Nós tínhamos horas de conversa, mas eu sou pequena, só temos 1,5 metro de conversa. Eu quero agradecer muito em nome da CFM o facto de teres aceitado o convite para estar... Foi um prazer e estão sempre à vontade. Para estar a dar a conhecer um pouco da tua história e de como é que chegámos a esta casa, que possivelmente havemos de voltar. É quando quiser, então à vontade. Muito obrigada, Dinis. Muito Tenho que agradecer, eu é que agradeço a todos. Espero que estejas cá muito tempo para manter vivo este museu. É aquilo que eu digo muitas vezes. Enquanto eu tiver nas minhas faculdades físicas e mentais, isto é imparável. É imparável. A partir daí... Deixamos para as futuras gerações percorrerem o seu caminho, mas eu tenho a certeza que irão percorrê-lo contigo como fonte de inspiração. É verdade. Eu tenho essa certeza. Elsa Gomes, o meu nome é Elsa Gomes, estou na CFM. Foi 1,5 metro de conversa com muito gosto com o querido Dinis, a quem eu vou dar um abraço, um beijinho até para a semana. Obrigada a todos. Beijinho.